Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de começar série nova, exatamente. Vamos começar a partir de hoje a jornada explorando Conan RPG, ou Conan 2D20, ou Conan da Modiphius, Conan da New Order, chame como quiser. Esse foi o livro que vocês escolheram a partir de uma enquete aqui do canal, para que fosse o próximo livro a virar série. Então vamos passar aqui por todos os capítulos, sempre tentando destacar, encontrar o que for importante, relevante, para dar uma ideia geral para quem ainda não conhece o jogo, beleza? Se você por acaso está chegando agora aqui no canal, só para ter uma ideia de como é que a coisa funciona, é o seguinte: eu ainda não li o livro todo, conforme eu vou lendo, vou gravando os vídeos e toda semana a gente vai avançar um pouquinho nessa exploração até que a gente chegue ao final, né? Até que a gente consiga zerar o livro aqui, passando por tudo que for importante. E todos os vídeos vão ficar concentrados na nossa playlist aqui, que já está criada. Já tem, além desse vídeo aqui, o nosso primeiro vídeo, o unboxing do livro, né? Quando eu recebi o material. Então, toda semana essa lista vai ser alimentada com os vídeos novos para que no final a gente tenha essa visão geral desse livrão aqui de mais de 400 páginas. Agora, olha só, pessoal. Antes da gente começar de fato no nosso conteúdo aqui, eu acho que tem algumas informações importantes para a gente passar aqui a respeito deste livro. E a principal delas é o seguinte: essa linha do Conan RPG da editora Modiphius, que foi publicada aqui no Brasil pela New Order, ela já está fora de linha, tá? O que eu quero dizer com isso? A licença que a Modiphius tinha para produzir esse jogo já foi cancelada, ou melhor dizendo, a licença expirou e não foi renovada pela Modiphius lá fora, tá? Isso quer dizer, né, imagino eu, que a New Order também não vai mais lançar nada a respeito disso. Se vocês entrarem no site, né, na loja da New Order, não tem mais nem referência a esse jogo lá, tá? Ou seja, você pode perguntar, tá, mas então por que eu vou... Qual o interesse que eu teria nesse jogo e tal? Enfim, bom, primeiro, minha opinião. Bom, o jogo foi votado na enquete e ganhou, né? Então tem gente que quer conhecer o jogo mesmo assim. E o jogo tá aí, foi publicado, tem a sua versão em português. Talvez seja um pouco mais difícil você encontrar o livro básico, tá? Eu acho que tiveram alguns suplementos, não sei direito quais, né? Que foram publicados pela New Order, salvo engano, somente em PDF. Então assim, talvez dê um pouco mais de trabalho para reunir esse material, mas existe uma versão do jogo publicada em português. Quem é fã do Conan ou da Ereboriana tem um vasto material aí de consulta, de pesquisa para criar suas histórias, então acredito eu que o livro básico seja suficiente para quem já tem um conhecimento maior, né, da Ereboriana. Talvez você tenha aquele trabalho ali de fato fazer as fichas e tal, pensar nas estatísticas dos personagens e tudo mais, mas assim, quem conhece já o material tem de onde tirar inspiração para as suas histórias e talvez, né, os suplementos não sejam assim tão essenciais. Outro ponto que eu acho interessante de comentar é assim: o livro, né, não vai mais ter suporte nessa linha, não vai mais ter suporte, mas existem outros jogos da Modiphius que ainda estão em circulação, né, aqui no Brasil. Salvo engano, o Star Trek e, salvo engano também, o Duna, que vai ser lançado ainda, utilizam o mesmo sistema do 2D20. Então, de repente, aqui a parte das regras pode servir também para você já ir se acostumando, tendo uma primeira ideia ali de como é que funciona esse sistema 2D20, beleza? E só para a gente fechar essa parte, né, de informações gerais de bastidores e tal, e começar a entrar propriamente no livro, só para dar mais algumas informações para vocês. No Brasil, né, o financiamento coletivo, o primeiro financiamento coletivo para publicar o Conan RPG, ele durou de outubro a dezembro de 2020. Tá? E naquela época, a previsão de entrega do livro era para novembro de 2021, a versão impressa do livro. Tá? Isso não aconteceu, tá? O livro atrasou. Chegou a ter ainda um late pledge, né, um late pledge desse financiamento, que foi de janeiro de 2022 até fevereiro de 2022. E a remessa do livro, né, começou a ser feita em junho de 2022. Tá? E a venda do livro, nessa altura do campeonato, acho que a notícia que a licença não seria renovada, né, já chegou aqui e tal, já foi divulgada, né, melhor dizendo. E o livro ele começou a ser, né, remetido para quem tinha participado do financiamento em junho de 22, e as vendas no site da New Order ocorreram, salvo engano, até junho de 2023. Então, aqui no Brasil, a gente teve mais ou menos ali de período de vida útil, vamos dizer assim, né, de
mais ou menos um ano, né? Junho de 2022, quando o livro começou a ser enviado, até junho de 2023, que era quando você podia comprar as coisas no site. Por isso que eu digo que talvez seja um pouquinho difícil você conseguir atualmente esse material. Eu vou até procurar, se eu por acaso encontrar algum link que ainda esteja vendendo esse livro, de alguma loja que seja confiável, eu vou deixar aqui na descrição. Mas se não, cabe cada um aí procurar nas lojas de sua preferência, de sua confiança, caso tenha interesse em adquirir o livro físico, beleza? Ah, e só a última informação, só para efeito de comparação. Essa licença do Conan RPG ficou com a Modifius por cerca de 8 anos, tá? Então tem vários suplementos que foram lançados pela Modifius, tá? Alguns eu sei que foram traduzidos, não sei se todos, mas quem vai atrás de PDFs e sabe inglês, né? Enfim, tem facilidade com inglês, talvez consiga também esses PDFs em inglês para ter a coleção completa aí, caso seja do seu interesse, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar a dar uma olhada aqui no conteúdo do livro. É um livrão, como eu falei, mais de 400 páginas, tá? Capa dura, colorido, e a gente já tem aqui logo de início, olha, o famoso mapa, né, da Era Iboriana. Quem está familiarizado com a versão dos quadrinhos, né, vai provavelmente perceber que alguns lugares estão escritos de uma maneira diferente, uma grafia diferente, enfim. Não sei se isso foi uma atualização geral, né, de como esses locais são representados na língua portuguesa, mas certamente são diferentes do que eu lembrava, né, quando li as histórias do Conan, e acho que ainda tenho, né, esses locais são escritos de maneira diferente. Por exemplo, o Mar do Valiato, aqui para mim é Mar de Vilayet, né? Cadê? Turan, aqui tá com A, com tio, né? Aqui pra mim era Turan com N no final. Enfim, tem algumas coisas, é só cosmético, enfim, né? Mas quem tá acostumado com as versões mais antigas do mapa iboriano, certamente vai encontrar várias diferenças aqui. Seguindo adiante, vamos dar uma olhada aqui no sumário, né, no índice, que vai ser o nosso guia, né? A gente vai seguir aqui a sequência do livro. Então a gente tem aqui, olha, são basicamente 12 capítulos, mais de 400 páginas. Alguns capítulos dá para perceber que eles são bem extensos, né? Mas enfim, vamos enfrentando aqui o desafio e na medida do possível a gente vai avançando, né? Só para dar uma ideia geral, a gente vai ter aqui, olha, além dos prefácios, daquelas informações iniciais que a gente vai ver ainda hoje, a gente já vai cair direto, né, no capítulo 2, no processo de criação de personagem, né, perícias e talentos, depois vem as regras, as cenas de ação, um capítulo para equipamentos, um capítulo específico para feitiçaria, né, enfim, mundo iboriano apresentando provavelmente, né, todos os países, todos os locais mais importantes, aqueles capítulos específicos para o mestre, né, temos aqui já um capítulo mestrando, já mais para o final, né, um capítulo de encontros, que deve ter um bestiário, alguma coisa assim. Tem aqui, eu acho que essa Abutres de Shen, tenho quase certeza que é uma aventura pronta, né, uma aventura introdutória, que já tem aqui mais para o final do livro. E um capítulo 12, Heróis da Era. Eu acho que são exemplos de personagens ou alguma coisa assim. A gente vai descobrindo conforme a gente for avançando na leitura, avançando na nossa exploração. Seguindo adiante, logo aqui nas primeiras páginas do livro, né, virando, né, o índice, o sumário, a gente vai ter aqui 2 prefácios. Um de cada um dos autores, né, do Jason, do Hall e do Jeff Shanks. E nesses prefácios, eles vão basicamente dividir com a gente a importância que o Conan, né, que as histórias do Robert E. Howard tiveram na vida deles, tá? E aqui eles já vão deixar o compromisso, né, a proposta deles de fazer esta versão do jogo mais fiel aos contos originais do Howard, tá? Porque no final das contas, segundo eles colocam aqui, as principais referências deles são os contos e, claro, né, acredito que seja meio que impossível hoje em dia, né, também a questão dos quadrinhos, os primeiros quadrinhos ali da Marvel. Então, basicamente, nesse prefácio, eles vão dizer qual foi o impacto que essas histórias tiveram na vida deles e por que eles decidiram, né, ou se empolgaram para fazer esse jogo. Basicamente, é isso. Na sequência, a gente vai ter aqui, olha, a introdução, para lá foi o Conan. Essa introdução já é um pouquinho maior e, na verdade, ela vai falar aqui, dar uma visão geral, né, da trajetória do Conan, né, do personagem Conan, da importância que ele teve, né, como na cultura em geral, né, na cultura pop, enfim, fala um pouquinho sobre a trajetória do personagem. E aqui eu vou ler um trechinho aqui do final, porque ele também dá uma ideia de qual é a proposta deste jogo, tá? Então se liga aí, olha só. Conan de Robert E. Howard, Aventuras em uma Era Inimaginável, que é o nome oficial desse jogo, tá? Mas aqui a gente vai falar Conan RPG ou Conan 2D20, só para simplificar. Tem como foco as histórias originais de Conan. Mostra uma era iboriana como um cenário de aventuras livre do peso acumulado de colaborações póstumas e é o primeiro jogo do gênero desenvolvido com colaboração e contribuição atenta de especialistas e pesquisadores do trabalho de Howard, que são bastante respeitados.
As equipes de escrita e desenvolvimento foram reunidas devido ao seu grande entusiasmo por Conan e pela era iboriana. E os artistas são famosos internacionalmente por seus trabalhos anteriores relacionados a Conan. Tem várias ilustrações aqui no livro que são de artistas renomados, de desenhistas de quadrinho, inclusive, né, que trabalharam já com o personagem. Então, em tese, esse também é um diferencial aqui do livro. Assim, a Modiphius Entertainment tem o orgulho de reapresentar esse cenário incrível e seus habitantes e colocando uma nova geração de heróis numa trilha de aventuras, em uma era inimaginável. Então, assim, essa é a proposta do jogo. Resta saber se ela foi seguida, se ela foi alcançada com sucesso e como alguns pontos mais controversos ali da obra do Howard vão ser tratados aqui no livro. A gente vai seguindo aqui a leitura e, caso seja necessário, a gente faz os comentários pertinentes, mas vamos ter uma ideia geral do que, né, que os autores quiseram selecionar, apresentar pra gente aqui nessa releitura da Era Iboriana. Bom, seguindo adiante, a gente vai partir logo aqui para o capítulo 1, começando, que é um capítulo bem curtinho. Só mostrar aqui para vocês que eu tinha até esquecido. Na abertura de cada capítulo, a gente sempre vai ter um trecho de algum conto, né, de alguma aventura do Conan destacado aqui, tá? Então isso aqui faz parte da organização do livro, vamos dizer assim, né? Aqui, esse primeiro capítulo, ele é bem curtinho e é aquele capítulo geral, né? Mas eu sempre recomendo e acho interessante que todo mundo leia, mesmo quem já tem muita experiência com RPG, porque vira e mexe, ele já começa ali a te dar mais ou menos algumas informações mais gerais sobre o jogo, às vezes uma dica diferente para você usar em todos os jogos, às vezes uma dica que serve para você entrar mais no clima desse jogo específico. Então, enfim, é aquele capítulo bem geral que vai dar uma visão geral do que é o RPG, né? O que você vai precisar para jogar, além do famoso papel, lápis, né? Borracha. Aqui, em termos de sistema, né? Ele já diz que vamos usar basicamente D20 e D6, né? Então você já se prepara ali. Ele dá uma ideia mais ou menos de quantidade que você deve ter, aquela coisa básica, né? Sugere também que você use marcadores, porque vão ter várias características, né, dos personagens que vão precisar ser acompanhadas ali ao longo do jogo, ao longo das sessões. Ele destaca aqui o ímpeto, a fortuna e a perdição. Ainda não tenho a menor ideia do que significa cada uma delas, a gente vai descobrir, né, quando a gente chegar no capítulo do sistema, mas ele já sugere que você utilize marcadores. Óbvio, você pode riscar também ali e acompanhar assim, mas o livro, de novo, sugere fortemente que você use esses marcadores, porque é mais fácil você ter essa representação visual ali, e isso pode também ter um efeito de tensão no jogo, quando você vê essa ou aquela característica diminuir muito ou aumentar muito. Então talvez seja de fato interessante você seguir ali a sugestão do livro, tá? Aqui, olha, como eu disse, ele é bem curtinho mesmo esse capítulo, ele vai trazer, olha, só mais essas duas páginas aqui com as informações. Aqui já temos uma das ilustrações, né? Perdão, uma das ilustrações bacanas que abrilhantam o livro, tá? E aqui a gente já fecha o primeiro capítulo e a partir do próximo vídeo a gente já entra no capítulo de criação de personagens, tá? O livro não perde tempo, a gente já mergulha direto em entender como é que o seu personagem vai ser criado aqui no Conan RPG. Então é isso, pessoal. Por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa primeira ideia aqui do que nos espera, esse gostinho do que nos espera na exploração do Conan RPG. Como eu disse, no próximo vídeo a gente já entra de cabeça no processo de criação de personagens. Então, se você não quer perder nada, quer continuar com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. No mais, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seus comentários para saber o que vocês acharam, né, dessa primeira apresentação, desse primeiro contato com o Conan RPG. E a gente vai se encontrando aí nas próximas resenhas.